Olá, gente. Aqui é o professor Tiago Gomes, professor de Geografia, e hoje a nossa aula será sobre o território brasileiro, que eu dividi em duas partes. Parte 1 e parte 2, então a gente vai ver as características do território brasileiro em dois vídeos. Esse é o primeiro deles. Primeiro, o Brasil é o quinto maior país do mundo, com uma área de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Então, estão à frente do Brasil em relação à extensão territorial Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. Só esses quatro países são maiores em extensão territorial do que o Brasil. A Rússia, ela está muito à frente porque ela tem um território vastíssimo de 17 milhões de quilômetros quadrados. Tanto é que ela pertence a ela está presente, né, em dois continentes, na Europa e na Ásia. Ok? Então, tem o Canadá com 9, quase 10 milhões de quilômetros quadrados, a China com 9 milhões e meio de quilômetros quadrados e os Estados Unidos com 9 milhões e 300 mil quilômetros quadrados. Okay? Esses são os países mais extensos. O Brasil é o quinto. Localização do território brasileiro. Então, olhando aqui um mapa mundi, você pode ver que o Brasil está bem aqui no continente americano. O Brasil está localizado na América, né? No sul do continente, na América do Sul. Então, o Brasil pertence especificamente à América do Sul. O continente americano está localizado totalmente no hemisfério oeste ou ocidental, logo o Brasil está também, né? Também está localizado apenas nesse hemisfério, lembrando que o planeta é dividido em hemisfério ocidental e oriental ou leste, né? Tendo como base o meridiano de Greenwich, e dividido também pelo Equador em hemisfério norte e sul. No caso do Brasil aqui, a maior parte do território brasileiro está localizado no hemisfério sul ou meridional. Né? Mais de 90% do território brasileiro está no hemisfério sul. Uma pequena parte aqui do norte do país está no hemisfério norte. Okay? Então, em relação a essas divisões, né, em hemisférios, o Brasil está totalmente no hemisfério ocidental e a maior parte dele está no hemisfério sul. Tá? Essa é a localização do Brasil aí no mundo. Localização do território brasileiro em relação às zonas térmicas. Como o nosso planeta ele é uma esfera, basicamente, né? O Sol ele incide no território dos países de acordo com uma faixa de zonas térmicas. Existem as áreas que recebem uma intensidade maior de sol, existe uma área que recebe uma intensidade menor, né? E existem as áreas que recebem pouquíssima radiação solar. Então a gente divide o nosso planeta em 3 zonas térmicas: a zona intertropical, a zona temperada e a zona polar. O Brasil está localizado próximo à linha do Equador, que tem ali, né, uma intensidade de sol muito grande, principalmente entre os trópicos. Né? Trópico de Câncer e Capricórnio delimitam aí a área intertropical, que é a área no planeta que recebe uma incidência solar maior, logo tem temperaturas mais elevadas. Né? A representação no mapa demonstra que o Brasil tem a maior parte do seu território situado na zona tropical, compreende entre o trópico de Câncer e de Capricórnio. Essa localização é um dos motivos do predomínio de climas tropicais, com temperaturas mais elevadas no Brasil. Okay? Então, o Brasil é um país tropical porque ele tem em seu território, basicamente, boa parte dele dentro dos trópicos, né? da zona intertropical. Por isso que o clima, né, a maior quantidade de
territórios está dentro do clima tropical, que é quente, úmido, né? Muito quente, chove muito, né? A gente vai ver isso no próximo vídeo, essas diferenças climáticas que existem no Brasil. A parte sul do Brasil, ele está dentro da zona temperada, que aqui no nosso país a gente chama de subtropical, porque ela não é parecida com o clima que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem as estações do ano bem definidas. Na verdade, aqui é uma zona muito próxima à tropical, apesar de ter diferenças, né? O clima lá no sul do Brasil, ele difere um pouco do resto do Brasil, né? Que tem o clima tropical. Então esse clima subtropical, ele tem uma característica de ter invernos frios, né? Com baixas temperaturas, o que é diferente em relação ao resto do Brasil, que geralmente o inverno é quente e chuvoso, mas lá no sul o inverno é frio, né, com temperaturas baixas e pouca chuva, né? Então difere um pouco aí do clima do resto do país, ok? Em relação aos fusos horários, né, para quem não lembra o que é o fuso horário, no século XIX, os países perceberam que eles precisavam padronizar a questão dos horários no mundo. Cada país tinha horários diferentes, e isso era complicado, principalmente nas transações comerciais, nas viagens que as pessoas faziam, não entendiam muito bem como funcionava a questão dos horários. Como o nosso planeta ele é uma esfera, ele recebe ao longo dos dias vai mudando, né, a intensidade do sol nos espaços. Então, os principais países se reuniram no século XIX e estabeleceram a divisão dos fusos horários em 24 fusos horários, né? Tendo como referência o meridiano de Greenwich, que é uma linha imaginária que passa aqui numa cidade chamada Greenwich, na Inglaterra. Então, em relação ao meridiano de Greenwich, você pode diminuir horas para o leste ou aumentar horas para o oeste. Né? Como funciona isso? A gente vai fazer isso utilizando exemplos, ok? Então vamos entender como funcionam os fusos horários com exemplos. Imagine que é meio-dia, ou seja, 12 horas em Londres. Então Londres está bem aqui, tá? E aqui seria 12 horas. E a gente vai estabelecer nesse mesmo horário de 12 horas, que horas são nessas outras 3 cidades, que ficam em lugares diferentes do planeta, ok? Começando por Nova York. Quando é meio-dia em Londres, em Nova York, né, é 7 horas da manhã, porque Nova York está no fuso horário menos 5. Né? Eu botei aqui FO, fuso horário, tá? Menos 5. Então, quando é meio-dia em Londres, lá em Nova York é 7 horas da manhã. Você diminui, né, todas essas horas, essas 5 horas, e aí, enquanto é meio-dia em Londres, é 7 horas da manhã em Nova York. Em Brasília é 9 horas da manhã, porque o fuso horário de Brasília é menos 3. Menos 3 o quê? Menos 3 em relação ao meridiano de Greenwich, que é o grau zero, né? Que é a referência. Então, Brasília é 3 horas a menos do que do que Londres, desculpe. Okay? Então, quando é meio-dia em Londres, ou seja, 12 horas, é 9 horas da manhã aqui no Brasil, na maior parte pelo menos, né? No horário de Brasília. Em Mumbai, na Índia, é diferente. É mais 5. Então você adianta o horário, né? Então o fuso horário lá é mais 5. Quando é 12 horas em Londres, é 17 horas já em Mumbai, na Índia. Okay? Porque ele está 5 horas à frente em relação ao meridiano de Greenwich. Okay? E em Sydney, já é 10 horas da noite, ou seja, 22 horas.
Porque ele está no fuso horário que é 10 horas à frente do horário do meridiano de Greenwich. Então, quando é meio-dia em Londres, já é 10 horas da noite em Sydney, ok? Então, é assim que funcionam os fusos horários. Dependendo do tamanho do país, você vai ter mais de um fuso horário dentro de um país. Okay? Como é o caso do Brasil. O Brasil, por ser um país extenso, né, um país com um território muito grande, como a gente viu, é o quinto maior país em extensão territorial, você acaba tendo aqui no território brasileiro a instalação de 4 fusos horários. Né? Lembre que esse -2, -3 é em relação ao meridiano de Greenwich. Okay? Então você pode ter diferença aqui até de 3 horas dentro do território brasileiro. Tá? Vamos representar isso aqui. Tem uma ilha no Oceano Atlântico que é uma ilha chamada de Arquipélago do Fernando de Noronha. Okay? Se lá em Fernando de Noronha for 12 horas, ou seja, meio-dia, na Bahia será 11 horas, porque ele está num fuso horário diferente, que é o -3. Okay? E em Mato Grosso do Sul será 10 horas, porque ele está em outro fuso horário, né, que é o -4. Ou seja, vai ser 2 horas de diferença em relação ao horário de Fernando de Noronha. E no Acre será 9 horas, porque ele está no fuso horário -5. Isso quer dizer que enquanto em Fernando de Noronha é 12 horas, lá no Acre é 3 horas a menos, ou seja, 9 horas. Isso estabelece aí as relações em relação fuso horário. Né? Então você pode mudar de estado e ter que mudar o horário do seu relógio, porque ele vai estar em um horário a menos ou horário a mais, dependendo de onde você está saindo. Ou seja, se alguma pessoa mudar do Acre para Fernando de Noronha, ela vai ter que adiantar o horário dela 3 horas. E o contrário também, se uma pessoa sair de Fernando de Noronha e ir para o Acre, ela vai ter que diminuir 3 horas, porque você vai mudar de fuso horário, ok? Essas foram as primeiras características do território brasileiro. A gente no próximo vídeo vai ver as características de clima, vegetação, relevo e hidrografia do nosso país, tá bom? Obrigado por assistir essa aula, até a próxima.